Dias da inspiração, porque de conspiração está o mundo cheio. Hey, nova temporada. Temos aqui uma nova temporada. Vamos fazer sempre algo novo. Conforme eu tinha indicado, quero trazer mais pessoas, mas isso nem sempre é fácil, porque eu tenho flashes e insights de coisas para falar e que eu tenho que falar no momento. E as pessoas têm a sua vida, as suas agendas e não conseguem falar no momento. Portanto, já detetei que esta é a minha questão, no meu podcast em concreto, que as outras pessoas podem conseguir organizar-se e orientar-se melhor. Neste sentido, como eu quero que continue a ser genuíno e eu esteja a receber no fluxo qual é a informação que mais vai acrescentar às pessoas, se calhar vão ter que continuar a levar comigo sozinha algumas vezes, e vão mesmo. E depois eu, quando puder, trago pessoas para vir debater os temas comigo. Portanto, eu até sinto muito que vai haver um tema lançado por mim, em que eu trago os meus dramas a fazer disto terapia, e depois então alguém vem no episódio seguinte acrescentar um bocadinho, porque senão também fico tolinha, não é? Falar sozinha. Eh, Isto hoje é capaz de ser um pouco desorganizado porque eu já estou desabituada de fazer isto. Já estou desabituada. Claro que é comandar de bicicleta, não é? Dar aulas, dar consultas ou gravar o podcast, isso acaba por ser um bocadinho comandar de bicicleta, mas uma pessoa vem das férias, de uma paragem tão longa, no meu caso foi uma paragem mesmo muito longa e muito profunda, e portanto vai ser um bocadinho desorganizado. Eu vou tentar não desorganizar assim tanto. O que é que traz aqui? Qual é o tema que eu trago aqui hoje? Bom, morte e ego. Uh, Na verdade, não me vale a pena estar sempre a dizer, ai, mas eu não estou aqui para falar sobre mim. Eu estou sozinha, vou ter que falar sobre mim. E sempre que nós abrimos a boca, nem que seja para falar do outro, nós estamos a falar sobre nós próprios. Portanto, assumidamente, eu vou falar sobre mim, expondo-me e contando realmente, dentro daquilo que eu possa, aquilo que eu tenho passado, que tem sido bem complicado. E trazer alguns insights com isso. Eu realmente tive imenso, imenso, e nos últimos dias tive mesmo muitos, e eles assentavam aqui, não é? Porque eu tenho que dar um título, infelizmente tem que haver um título para o podcast, porque senão eu só começava a falar e logo se via o que é que surgia. Ahm, e então eu falo que será, este título será Morte e Ego. Eh, o que é que morte e ego têm a ver, uma coisa assim com a outra? E a resposta é: tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque todo o medo é do ego. Isso nós já sabemos, nem vamos dar para esse peditório. E eu agora acrescento o seguinte: e todo o medo é medo da morte. E tu dizes-me assim: oh Mia, calma. Às vezes eu simplesmente tenho medo de dizer ao meu patrão o que penso, porque depois ele vai me despedir e eu vou ficar sem dinheiro para comer e para alimentar os meus filhos. E eu digo: isso é medo da morte? Óbvio, não é? Porque se ficas sem dinheiro, sem subsistência, não há comida, morres. Certo, Mia, mas às vezes, imagina, eu posso ter simplesmente medo, hum, de não, do meu companheiro me deixar. E eu digo, então, mas isso é medo da morte. Tal como se fosse, tenho medo que a minha família não me fale mais porque eu sou a ovelha negra. Isso é medo da morte. Porque essas relações humanas, elas dão-nos a oportunidade de pertencer. E já sabemos que o ser humano morre mais rapidamente por não pertencer do que por fome ou sede. Portanto, se formos ver todos os nossos medos, ai, mas eu tenho medo de engordar, Mia, não tem nada a ver com morte. Claro que tem a ver com morte. Queres dizer que eu tenho medo de obesidade mórbida? Não, quer dizer que se engordares, as pessoas vão criticar, vão-te colocar de parte. Isto são medos, estou a falar por alto, não é? E não vais pertencer. Portanto, todo o medo é medo da morte, não é? Claro que é mais óbvio quando uma pessoa diz, eu tenho medo de alturas.
Pronto, nós aí percebemos que diretamente tem a ver com morte. Mas tenho muita gente em consulta que tem medo de conduzir em autoestrada ou de avião ou não sei o quê. Medo da morte. Todo, então voltando atrás, todo o medo é do ego e todo o medo é medo da morte. Portanto, quando falamos em medo e em morte e em ego, está muito relacionado. Então, porquê é que todo o medo é medo da morte? Porque ele pertence ao ego e a função do ego é sobrevivência. Está nítido, é muito simples. Portanto, é óbvio que tudo aquilo toda a programação do ego é evitar a morte, evitar de ficarmos em fim de linha. Mas no fundo, não é a nossa morte. Nós é que nos identificamos com ele. O ego é que não quer morrer. E ele sabe que não tem matéria. Nós somos a matéria através do qual ele se expressa e surge e tem presença. Portanto, indiretamente, ele acaba por nos convencer, porque nós deixamos que não podemos morrer e que tudo é perigoso. Portanto, o ego tem muito mais a ganhar em estar sempre a mandar informações de perigo. Ah, cuidado, não vais fazer um salto de bungee jumping, que isso é super perigoso. Não, não vais dizer que não vais àquele almoço de família, que isso é super perigoso. Porquê? Porque ele não quer deixar de pertencer ou ele não quer que haja uma morte física, porque se houver uma morte física nossa, através de que é que ele se vai reproduzir e comunicar. Se nós morrermos, o nosso ego morre. Então este ponto aqui também é muito interessante, porque eu sou fascinada por episódios de quase morte e nos episódios de quase morte há alguns pontos, são 12 pontos, por acaso eu até tinha aí anotado alguns, mas não interessa, vou falar dos que me ocorrerem que sejam assim mais fortes. Mas há 12 pontos que coincidem nos episódios de quase morte, que são efetivamente episódios em que a pessoa está em leito de morte, está no hospital, é declarada morte clínica, mas a pessoa volta e consegue descrever tudo aquilo que aconteceu naquele bloco operatório, por exemplo, enquanto a pessoa estava dada como morta. Consegue por vezes até sobrevoar o próprio espaço. Há uma história muito gira de alguém que sobrevoa o próprio hospital e diz que está uma sapatilha em cima do telhado. Pronto, mas isso. Então, isso é um episódio quase morte, mas coisas assim em comum falam sobre uma sensação maravilhosa de leveza, de paz, de harmonia, de compaixão. Ahm, falam de não quererem voltar, falam de sentirem que claramente nem é perceberem, nem é pensarem, é sentirem como uma certeza absoluta que são mesmo uma parte do todo. E aqui este ponto da parte do todo é mega importante. É que na experiência de quase morte, eles perdem o ego. Quer essa experiência seja de 3 minutos, 10 minutos, normalmente a experiência é curta, mas pode parecer mais longa. Até acho que às vezes é ao contrário. Não interessa, porque há uma percepção, não é? Depois há o relógio que nem vale nada. Mas o que acontece é que nesse ato não há ego. Já não há ego. O ego já não tinha uma pessoa viva, não é? Para comunicar medos. Então a pessoa está ali, já foi dada como morta. Que medos é que o ego tem para passar? Nenhuns. Nenhuns, quer dizer, podia quanto muito passar o medo de e agora o que é que vai acontecer do lado de lá? Mas o ego morre nesse momento porque a entrada de consciência superior é tão grande que nos leva, que nos aporta para uma outra dimensão, que também podemos dizer que seja de consciência para deixar isto soft, que o ego desaparece e a pessoa, ela embranha-se logo com o quê? Com a realidade. Com a realidade. Porque aqui é ilusão. Aqui é ilusão. E o medo é ilusão. Aliás, os perigos são ilusão. Eu ainda ontem estava a falar com uma querida amiga e ela dizia: Mãe, eu agora tenho dificuldade em ir, em falar, em estar, em coisa, este mundo, não sei o quê.
eu também sinto estas coisas deste mundo está tolinho, mas depois eu recordo-me que isso é tudo uma ilusão e que os outros sou eu e que a forma como a humanidade está fala muito da forma como eu também ainda estou, não importa em que percentagem, e realmente eu é que tenho que começar por fazer a minha parte. Isto não é clichê nenhum. O facto de nós sermos esta parte do todo, esta migalha do pão, parece que uma migalha de um pão é muito pouco, mas o pão é todo ele feito de não sei quantas migalhas. E nos episódios de Quase Morte, em que claramente acedemos a toda a nossa consciência e inteligência, porque nós aqui na Terra estamos só com, lá está, uma migalha de inteligência e de consciência, as pessoas falam nessa questão, em terem total noção, por acaso não sei se era isso que eu ia dizer, porque eu estou com tanta coisa na minha cabeça, terem essa total noção de que pertencem a um todo muito grande e que isso lhes dá, por um lado, uma leveza, porque não estão sozinhos, ou seja, o medo de não pertencer cai por terra, que é o nosso maior medo, e por outro lado, também entendem a responsabilidade que isso acarreta. Tanto que quem conta a experiência de quase morte é porque voltou, não é? Eu ainda não sou vidente, a pessoa volta e então ela tem o melhor de dois mundos. E ela volta diferente. Ela volta sempre diferente. Apenas por volta de 10% das experiências de quase morte são negativas. Terá a ver com a vibração da própria pessoa e aquilo que ela vai permitir-se, o merecimento, permitir-se usufruir na passagem. Então todas as outras são experiências life-changing e a pessoa volta. A pessoa volta porque é-lhe transmitida nesse outro plano a informação de ainda tens que voltar, ou é dado mesmo a escolher, e normalmente acaba sempre por ser dado a escolher, porque há o livre-arbítrio, embora todas as pessoas digam que queriam ficar lá, porque era uma tal paz, uma verdadeira bliss. Eu acho que em português não temos bênção, não chega. Acho que é mesmo uma bliss. Um, e, e a pessoa então é dessa responsabilidade que ela entende que tem por ser essa migalha. Sou só uma migalha, mas eu sou uma migalha, não é? Ou eu sou uma migalha. Ela muitas vezes entende que tem que voltar, que deixou coisas por resolver, porque ela, ao compreender que somos mesmo um todo, os atos menos positivos que tenha até deixado por acabar, não é? Ela vai querer acabar. Para quê? Para conseguir estar nesta dimensão até com mais leveza. Então, é muito interessante. Eu agora acabei por trazer aqui os episódios de Quase Morte porque acho que nos deixam espreitar para lá do lençol, mas também por causa desta questão do todo e por causa desta questão do ego, quer dizer, do lado de lá, efetivamente não há ego. Nós aqui, tendo o ego, temos muito a tendência, claro, porque é o que ele nos aponta, para dividir as coisas, o bom e o mau, o perigoso e o seguro. E aí é que está a questão, porque o bom é mau e o perigoso é seguro ao mesmo tempo, e o seguro é perigoso. E portanto, do lado de lá, o que as pessoas transmitem muito é que elas conseguem estar na totalidade conceptual de tudo. Elas conseguem entender que o bom é mau ao mesmo tempo. E nós aqui estamos fracionados e a vibração da Terra é muito densa e, portanto, puxa-nos para isso, mas o maior problema é a nossa identificação com o ego. Portanto, o ego sendo, por exemplo, um cachorro, se nós tivermos um pet, estou muito internacional hoje, se nós tivermos um animal de estimação, se tivermos um cão e vamos de trela passeal, não é? Porque são as regras, não é suposto o cão estar-nos a puxar e nós estarmos quase a ser arrastados no chão, não é? E aqui o cão seria o ego. O que é suposto é nós termos a trela irta quando é preciso, solta, mais solta, não é? A rédea mais solta, vá. Quando normalmente, quase o tempo todo,
E que o cão até vá mais ao nosso lado, não é? Ele pode ir um pouquinho à frente, porque efetivamente para nós temos espaço para colocar pé ante pé, e estamos ali com o braço, faz sentido ele ir um pouquinho à frente, ir a guiar, ir a ver até os perigos, lá está, não é? Os cães também nos protegem muito disso, mas com tranquilidade, ele não nos vai arrastar. Só que a verdade é que pela agitação, dos dias, pela forma como está a nossa sociedade, por toda a ganância, não é, que paira e a pressa do fazer e do ter, também já começa a ser um clichê, mas os clichês são só verdades repetidas. Nós acabamos por estar mesmo com o cortisol alto, por estar mesmo numa vibração, numa frequência vibratória negativa, muito beta, muito acordado, muito desperto, muito cérebro reptiliano, atenção aos perigos. E isso é tudo nós a transformarmos no nosso ego e mais ele cresce a cada vez que nós o nutrimos, dando-lhe todo esse palco. Hum, então, é óbvio que a morte está relacionada com o ego, é óbvio que nós estamos identificados com o ego. Mas a morte que eu, no fundo, queria trazer aqui era mesmo a morte do ego. E nós não temos que esperar por morrer para que o ego morra. Na verdade, nós podemos ir dissolvendo esse ego durante a nossa vida. E, aliás, a vida e viver, deveriam ser exatamente só sobre dissolver o ego. Ou seja, estes perigos e estes inimigos que o ego nos aponta, são todos fictícios, são todos ilusão. O único inimigo que nós temos somos nós mesmos, a nossa mente, o nosso ego. E isto é óbvio, acho que para toda a gente, porque nós sabemos que conseguimos ser os maiores críticos connosco, conseguimos tratar tão bem os outros e nem sempre nos tratamos tão bem. Enfim. E isso também tem a ver com o ego dizer: ai não, olha, tem cuidado, é perigoso dar-te tanta atenção e tanto cuidado. Faz antes pelo outro, que assim eu pertenço. Nem vamos gastar aqui muito tempo hoje a falar sobre a questão de que o ego é um mandatário do inconsciente. O ego é um mandatário do inconsciente. O nosso inconsciente. Ei, amiga, a sério que vieste para aqui? O nosso inconsciente, ele traz todos os temas recalcados, sejam eles desta vida, desta infância, sejam eles até recalcamentos familiares, do clã, de padrões, ou mesmo de outras vidas. Então o que acontece é que quem realmente se quer perpetuar é este inconsciente. E se o ego não tem corpo, o inconsciente ainda menos tem, porque ele está debaixo, ele é o fundo de um iceberg, ele está dentro da caverna. Então isto é quase como se fosse uma pirâmide por patamares. O inconsciente a mandar encaminhar-nos, não é? Porque nós não temos noção dele. O inconsciente está nas nossas costas. Se alguém conseguir olhar para as suas próprias costas, vai partir o pescoço. Nós não o vemos. Nós não o vemos. O inconsciente é a lua e nós não vemos a lua. Ou seja, a luz que a lua parece ter não é dela, é do sol. Não é? E nós sabemos que o sol é que é o consciente, a lua é o inconsciente, o sol é o ego. Então, é esta lâmpada, Sol, é um candeeiro, ego, que está a mandar-se para cima da Lua, e por isso é que nós às vezes achamos que estamos a ver e vamos vendo, porque o mandatário, o empregado do inconsciente, que é o ego, está sempre a trazer os recados do patrão. E a gente a ouvir, não é? Nós vamos ouvindo. Então, na verdade, hum, nós podemos, em vida, e devemos ir dissolvendo este ego. Tanto que as pessoas em episódios de quase morte percebem, nessa passagem, elas voltam depois a compreender que viemos aqui para, enfim, dissolver o ego,
prefazer 12 karmas. Esses 12 karmas demoram várias vidas a prefazer, e portanto a pessoa tem ali muita clareza de qual era a missão, o propósito nesta vida, dado o momento de. hum, Está-me a ocorrer progressão, mas não é esta a palavra que eu costumo usar. Evolução, é isso, dessa alma. Então a pessoa diz: Não, espera aí, porque o meu propósito aqui era outro, então ok, já estou a entender que posso voltar e porque devo voltar, então vou fazer. Até lá, nós estamos aqui meio a anhar, meio tipo: o que é que eu faço? O que é que eu estou aqui a fazer? Quem é que eu sou? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? E tal. Mas nós podemos aprender muito com quem espreitou para o lado de lá. Ou então com terapeutas, ou então com mentores de desenvolvimento pessoal, ou então com os nossos avós, não é? Nós podemos aprender muito quando as pessoas dizem: Olha, as pessoas mais idosas, olha, não percas tempo, porque realmente o mais importante é fazeres aquilo em que tu acreditas. Olha, não te preocupes com o dinheiro, com o trabalho, porque senão isto passa mesmo a correr e vais-te arrepender. Ora bem, estas pessoas idosas, elas são uns informadores prévios da morte e do episódio quase morte. É o patamar que está antes, é aquele que mais comunica connosco. Por isso é que os avós são tão especiais para nós. Este é dos conselhos que os avós mais dão, direta ou indiretamente. Mas pronto, falo aqui no avô arquetipicamente. Pode haver um avô que esteja com o ego todo ativo, embora gente. Chega ali a uma idade. uh, eu estou na meia-idade e há a crise da meia-idade, e era sobre isso que eu queria falar, mas chega ali aos 60, 70 e o ego leva uma chimbalada porque há uma clareza imensa sobre há coisas que eu já não vou fazer, há coisas que eu estou a entender e não queria entender. Eu já não me importo assim tanto com o que pensam, eu quero é estar bem, eu quero é fazer o bem. O ego já não leva a melhor de mim, porque o ego está a dizer: então não tens medo, tem medo. E a pessoa diz assim: eu já vi tanto, eu já vivi tanto. Eu lembro-me da minha avó, a que morreu em novembro de há 2 anos, eu acho que já vai fazer 13 este ano. Ela dizia-me, quando foi a pandemia, ela dizia: Oh, maninha, eu passei a gripe espanhola. Eu não me preocupo nada com isso. Ou seja, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos vendo coisas semelhantes. Imaginemos que daqui a 20 anos, acontece uma outra pandemia. O pessoal de 20 já nem vai ficar tão assustado porque já vai haver história disso, não é? Mas nós que vivemos uma pandemia, ainda mais tranquilos vamos estar, não é? Então a vida vai-nos trazendo isso. Eu nunca vivi uma guerra mundial, mas a minha avó viveu. Então, se houvesse agora outra guerra, ela cagaria e cagaró. E portanto, nós temos mesmo que ouvir estas pessoas para darmos um espaço atrás e refletirmos sobre o que é que estamos aqui a fazer. Bom, como é óbvio, eu reflito muito sobre aquilo que estou aqui a fazer. Eu até penso que poderei refletir um pouco demais. E isso às vezes leva-me à exaustão e ao desespero, mas desta vez isto tem vindo a ser dose e eu acho que começa em novembro do ano passado. Muito embora eu tenha falado com o André no outro dia a dizer que eu sinto que começar mesmo aos 39, uau, e é engraçado que eu olhei para a folha e tenho aqui escrito um 3 e um 9 e nem sei de que é que isto é. Nem sei, é de outra coisa qualquer, mas aos 39, quando eu fiz 39 anos, no meu dia de aniversário, baixou uma cena de velha em mim. E eu, que nunca tinha dado peso peditório, que reparei em rugas, em coisas, numa série de situações. E a partir daí, portanto, eu agora fiz 40 e... Ai, não sei. Eu fiz 43. Fiz 43 e a partir daí foi sempre a decaindo, a decaindo, a decaindo, oh menina, a decaindo, a decaindo, pronto. Mas houve momentos mais complicados. E efetivamente, então, aqui nos 41, já tinha 41, dá-se a morte desta minha avó. E as mortes, elas têm este efeito em nós. Elas
mostram o essencial, mostram até o prioritário. O luto tem isso de importante. O luto. Não é a morte que eu queria dizer, é o luto em si. E esta morte desta minha avó foi muito importante para mim porque foi a primeira vez que eu senti que ela, e provavelmente todos quantos morrem, quando morrem, é como se nós estivéssemos prontos a pegar na tocha deles. É como se eles estivessem-nos a lapidar para nós podermos pegar na tocha deles, para eles poderem largar a tocha, e cada um tem uma tocha muito concreta, não é? Todos nós temos aqui um papel, cada migalha é muito concreta. E então eu senti uma responsabilidade, ao mesmo tempo uma leveza, uma saudade profunda, ao mesmo tempo ela dentro de mim, bom, assim uma coisa. Então eu sei que esta morte teve esse impacto em mim e me transformou. Eu não sou a mesma antes dela morrer ou depois dela morrer. E eu sempre dizia ao André, quando aquela mulher morrer, agarrem-me, que eu vou-me passar. E pronto, não me passei, mas realmente ainda é assim, é a pessoa que mais me faz falta, porque há muita coisa de mãe que era ela que fazia. E então, por outro lado, eu sinto então que aí nesse novembro, de 41 anos teria eu, nesse novembro, alguma coisa cracha em mim. Alguma coisa cracha em mim. Eu também agora aqui vou mostrar os novembros, não interessa nada. Eu parei de trabalhar, mas eu já é normal parar. Junho, julho, agosto, já é normal eu parar. Novembro e dezembro. Eu ali a partir do Dia dos Mortos já não funciona muito bem até ao ano seguinte. Não quero sequer. Sinto tanta energia, sinto tanta informação espiritual a rondar, coisas que eu não estou a ver, mas estão a acontecer, que eu acho que se o meu trabalho realmente tem a ver com a psique e tem a ver com as emoções e tem a ver com estes planos e com o nosso inconsciente a atuar noutros planos, também considero que seja trabalho eu parar, não estou a parar, eu continuo a trabalhar e é muito, muito forte. A passagem de informações, a transformação energética do momento. Bom, então eu sinto desde então que senti que tive um burnout empático, um esgotamento empático, senti que tive uma série de coisas. Elas eram físicas, ora eram emocionais, depois passava-me para a minha anca, para a minha lombar, depois é uma bola de neve. E neste inverno, portanto, neste novembro e dezembro, eu parei para pintar. E isso foi muito, muito bom. Porque efetivamente o meu hemisfério direito, o hemisfério da criação, da fé, da essência, do eu superior, há um canal direto para o eu superior que vem daí e começa-me a contactar, a comunicar. E eu começo a dissolver muitas camadas da minha persona, do meu ego. Começo a fazer muitas constelações através desses quadros, porque no fundo os quadros eu ao pintar, eu estou a elaborar, eu estou a tomar consciência, eu estou a observar, eu estou a transcender, estou a estourar sinapses, estou a quebrar padrões e a seguir novos caminhos e a abrir novos caminhos, e foi mesmo super interessante. Fiz cura com o meu pai, cura com a minha mãe, mas não foi aquelas coisas tipo namastê e agora pego numa peninha e ligo um incenso e meto uma música de meditação e danço às vezes, eu sei que quem ouve este podcast sabe que não tem nada a ver com isso, mas às vezes imagino isto a ser descontextualizado. Não, a cura é quando eu estou a pintar um quadro que eu nem sei o que é que vai ser e desenho uma planta e depois estou a desenhar uma criança e depois a certa altura há um adulto que eu sinto como sendo o meu pai e percebo que as posições estavam invertidas. E então tenho a oportunidade de, durante estar a pintar aquele quadro, de trazer uma nova visão que o meu coração me está a transmitir. Como eu desenhar, este foi o quadro mais intuitivo que eu fiz, uma Índia com os olhos vendados e, e aquilo era tudo o que eu tinha mesmo que deitar cá para fora naquele momento. E passado uns dias, ao olhar para aquele quadro e a pensar sobre ele, eu tenho uma vontade imensa de desenhar a mesma Índia já desvendada. Já não está cega, ela já consegue ver as coisas como elas são. Portanto, esse inverno para mim foi muito, muito importante. E eu senti que estava a haver uma morte aí.
uma parte de mim estava a morrer. E eu sabia que era o meu ego que se estava a dissolver. Não é possível estarmos vivos e matar o ego. Não ter ego não é possível. Ele autorregula-nos, ele avisa-nos dos tais perigos, essa divisão que ele cria, de certa forma, é importante, senão eu acho que eu sou a minha prima e quando eu recebo o ordenado dou-lhe o dinheiro todo. Portanto, essa divisão aqui na Terra é importante. Mas nós estamos identificados com isso, então nós achamos que tudo é divisão. Isso é só uma parte. E nós somos inteiros, então precisamos da outra parte, que é também somos união. Ou seja, eu recebo, dentro deste exemplo, eu recebo o meu ordenado, não vou dar à minha prima, mas depois, ele é meu, não é? Divisão. O ego ajuda-nos nisso, mas depois, se ela tiver em apuros, união, e eu poderei então refletir, tanto com o meu cérebro como com o meu coração, ou com a minha mente e com o meu coração, o que é que eu lhe dou, o que é que eu faço por ela. Tem é que haver esta inteireza, não pode ser só uma das coisas. Pronto, e onde é que eu ia? Eu sabia que era uma morte e eu sabia que era uma parte do ego. Mas depois, e isto são as tais camadas. Depois há degraus, há oitavas acima, canina. São camadas mesmo. Ou então são pétalas de uma rosa, ou de um mal me quer que alguém vai tirando. Mal me quer, bem me quer. Sabem aquela sensação de ai, voltei a ter aqui trips com a minha mãe e não sei o quê, e eu achava que já estava tão bem com a minha mãe. Pronto. E nós percebemos que tem camadas, que é tipo cebola, elas são transparentes, são muito finas e translúcidas, e nós achamos que já estamos a ver o lado lá, porque elas são meias transparentes, mas elas estão lá. E eu aí sabia que havia uma parte de mim e que tem sempre a ver com a forte e tal. Portanto, aquilo que normalmente vos distingue e define e com que vocês se identificam a maior parte da vida. Ah, eu sou muito positiva, eu sou muito bem disposta, eu sou muito, eu ajudo muito os outros, para mim está tudo bem. Isso, ou eu sou forte. Isso vai-nos dando aqui contornos dos nossos traços de caráter, da personalidade, da persona que foi construída. Então, sabem aquele momento em que essa persona não vos está a servir mais? Sabem, até porque não é um só momento. São vários, são as tais camadas. Eu já tinha percebido intelectualmente que essa persona não me estava a servir. Mais à frente, eu também fui sentindo emocionalmente. Inclusivamente, eu tive um problema de saúde, no meu útero, portanto, era óbvio que a minha fragilidade feminina estava a ser colocada de parte e estava a reinar o meu ego, mandando-me ser forte no masculino. Portanto, claro que na matéria, no corpo, foi sinalizar. Portanto, eu tinha isto tudo identificado e intelectualmente eu sabia que esta persona não me estava mais a servir e não me iria servir no meu futuro para haver equilíbrio, mas ainda não senti emocionalmente. Mais à frente, começo a sentir emocionalmente, começo a aplicar as próprias ferramentas que dou aos meus alunos e aos meus pacientes e corre muito bem, começa a correr tudo muito bem e eu começo realmente não a identificar-me mais com o meu lado feminino, não necessariamente desidentificar-me com o meu lado masculino, mas a fazer as pazes entre os dois, que simbólica e arquetipicamente também é fazer as pazes entre pai e mãe. E aqui é muito interessante porque os meus pais divorciam-se, depois deixam de se falar. Há pouco tempo eu ponho-os a falar outra vez, mas eu sou a pequena, eles são os grandes, portanto isso também não estava certo. Então eles voltam a ter ali algumas tricas que nunca ninguém percebe. E neste momento, sem eu ter mexido nada no tema, porque não é meu o tema, há uma certa harmonia. Não são amigos, não vão jantar juntos, mas há uma harmonia, porque há aqui uma causa maior que é temos filhos em comum. E essa harmonia não poderia acontecer por minha atitude, por minha intervenção, porque eu sou a pequena. Estou a sair do lugar, não estou a ocupar o meu lugar se for fazer isso. Claro que não deixa de ser uma preocupação minha, mas depois eu até me esqueci disso, quase que desisti. E reparei no outro dia, e estou agora a reparar melhor, que realmente
a coisa se harmonizou naturalmente. O que fala sobre o meu yin e o meu yang, o meu masculino e o meu feminino, se estarem a organizar naturalmente. Porque eu projeto neles isso. Então o que eu esteja a ver neles significa que é o que está dentro de mim. Mas ainda não está, eles não estão ainda como eu gostaria, se estiver a pensar bem nisso. Nem o meu pai e a minha mãe, nem o meu yin e o meu yang. Porque é a mesma coisa. Então eu avanço nessa consciência mais emocional de que, olha, isto está a ser bom para mim, isto está-me a fazer bem, eu estou-me a vulnerabilizar mais, estou a deixar, por sua vez, que o André proteja mais, seja ele a segurar, seja ele a ativar mais o yang dele para eu poder desativar um pouquinho e ativar o meu yin, e ele desativar o yin dele, isto é matemático. Isso foi acontecendo e é tema, não é? É tema do podcast, é tema nas minhas aulas, toda a gente sabe, isto é um livro aberto. Só que, entretanto, eu estou a tentar me lembrar, porque isto tem muitas fases. Entretanto, surge 2025 e 25 e a coisa foi andando super bem. E quando chega ali a maio, junho, não me lembro a mim assim muito bem, eu começo a ter problemas de saúde, começo-me a sentir outra vez um pouco à parte de tudo. Sem energia nenhuma. Havia dias que eu tinha a energia normal e havia dias em que eu não tinha energia nenhuma e podia durar 2 ou 3 dias e eu não sabia o que era. Eu contei isto a propósito do podcast do Retiro, de certeza. Fui à acupuntura, o Márcio disse que eu estava sem energia vital. Bom, e, e aquilo assustou-me e tal e tal. Entretanto, claro, eu estou sem energia vital porque eu saí um bocado da vida. E aí, eu sinto que foi o pico, espero que tenha sido o pico, malta, porque não se aguenta mais picos, mas nunca se sabe. Eu acho que foi o pico da crise de meia-idade. Portanto, a crise de meia-idade tem muitos nomes. Ahm, eu acho um bocadinho preconceituosa esta, por exemplo. Crise de meia-idade parece que é uma pessoa que está a meio do caminho e que não tem mais com que se preocupar de tentar inventar merdas. Ou que não está a saber envelhecer. Depois também se pode dizer que é uma crise de identidade e eu vou garantir que é. E vou explicar porquê. Isto já dava 2 podcasts, eu estive aqui, peço a dar a volta para chegar ao sítio onde eu queria. Então, é uma crise de identidade, sim, claro que sim. E podemos-lhe também chamar uma noite escura da alma. E como o mês privilegiado para a noite escura da alma, energeticamente somos convidados a fazer esse balanço e a contactar com a nossa sombra, é novembro, sabe-se lá o que é que vai ainda acontecer no teu novembro, Mia. Mas realmente eu passei essa noite escura da alma durante este verão. E já é costume eu pensar, ai, preciso de me reinventar, preciso de algo novo, porque a certa altura, e vou dizer isto sem querer ser prepotente e sem falsas modéstias, acho que acontece a todos nós no nosso trabalho. A certa altura, ainda agora eu lancei uma mentoria altamente desafiante, eu própria estive a aprender imenso durante a mentoria, mas a certa altura, quando acaba a mentoria, eu penso assim, estou aborrecida, eu quero algo novo. Isto já está a ser muito fácil para mim, tanto as consultas como a mentoria, como o que quer que seja, já está a ser fácil porque eu não estou a ver tudo, não é? Para mim já está meio em piloto automático, então eu preciso aqui de um novo estímulo. E normalmente essa crisinha acontece-me em agosto e eu chego em setembro já plena de ideias e até fazer novas formações, whatever, não é? Especializações, e isso já costuma acontecer sempre em setembro, regresso às aulas. Mas desta vez foi bem pior. Portanto, depois daquele retiro que eu falei, que foi muito forte, porque eu tinha dores físicas, sentia que a minha essência me tinha deixado a sós com o ego, e por aí fora foi mesmo muito forte. Eu meio que acalmo, mas volta a acontecer esta questão da energia. Na acupuntura fui sendo ajudada, mas eu também precisava de compreender de onde é que isto vinha. E mais à frente é-me diagnosticado, que ainda está subclínico, portanto, não é um diagnóstico, mas um hipotiroidismo, está subclínico, mas há ali na ecografia vê-se, nos exames vê-se
vê-se um início, mas depois acho que os médicos estão à espera que isto piore para medicar. Ora, se eu não me identifico com esse diagnóstico e se não quero ser medicada, não vou ficar à espera que altere, e, portanto, estou a tomar suplementos e estou a fazer. Lá está, genética e epigenética, estou a escolher um outro caminho para mim. Porque a minha mãe e a minha irmã têm hipotiroidismo, mas isso é uma questão delas. Não quer dizer que eu não tenha, não venha a ter, mas eu neste momento ainda estou a escolher outro caminho. Eh, E o que é que acontece aqui no processo? Se eu começo a sentir intelectualmente que aquela persona já não me serve, e depois eu sinto emocionalmente que aquela persona já não me serve e começo a experienciar na moldura do corpo, no dia a dia. Chega um momento, que é o momento seguinte, que eu ainda não desconhecia na primeira pessoa, ainda não conhecia, desconhecia, portanto, na primeira pessoa, que é o momento de o intelectual e o emocional se conversarem, ou seja, há uma coerência mente-coração neste tema, neste momento, nesta passagem iniciática, nesta noite escura da alma. Ou seja, eu já passei a noite escura da alma com a minha mente, já passei a noite escura da alma com as minhas emoções ao rubro a avassalarem e ainda não tinha passado a noite escura da alma com a coerência mente-coração em eu ter a percepção intelectual de que eu já não sou aquela persona forte e ter as emoções em consonância, portanto, é uma ressonância mórfica, está em coerência quântica, as minhas emoções totalmente de acordo também com isso. E aqui surge um outro problema. Aqui surge uma outra, problema entre aspas, não é? Surge uma outra questão neste terceiro nível da coisa, que é, imaginem uma ponte. Se eu no início da ponte, quando começo a entrar na ponte para traspassá-la, se aí eu sou o meu ego e estou identificada com o meu ego, e no fim da ponte eu já estou a vibrar na minha essência e já estou o mais purificada possível do ego e desidentificada, há de haver uma fase que é a fase da passagem. Então, quando eu estou no meio, eu sou o tolo no meio da ponte, porque eu não sei quem sou. Porque eu já não sou a forte, mas eu ainda não sou a frágil. Vou dizer assim agora, que não é verdade. Porque o que vai estar no final da ponte é a forte a abraçar a frágil. Só que esse abraço ainda não está a acontecer. Então, eu passo 40 anos a ser a forte e agora eu tenho 43 e eu sei que eu não sou nada disso. Isso foi só o que eu estive a ser, mas eu isto sempre soube, porque eu dou aulas sobre isto, não é? Mas saber é da mente, integrar é da coerência mente-coração. Então eu assumo que neste momento eu sou o tolo no meio da ponte, já fui mais tola. Já me senti mais tola. Já me sinto a caminhar para esta essência, senão não estava aqui a gravar. Já consigo ver algumas coisas, mas tive momentos de não conseguir psicologicamente, fisicamente, e estou-me a emocionar porque foi muito difícil. De eu não conseguir psicologicamente, fisicamente e emocionalmente, não conseguir ir, por exemplo, a um jantar com os meus melhores amigos. Isto aconteceu há poucos dias. Não consegui fisicamente porque descobri há poucos dias que as minhas dores na anca, que entretanto pioram, porque eu vou fazendo treinos, hipertrofia e isto vai piorar, eu sei que sim. Eu já tinha ido à fisioterapia, mas eu acabo sempre por falar com a Kátia, minha melhor amiga, que é fisioterapeuta, e falo com ela, ela leva comigo e ela tem grandes insights, nós temos uma conexão muito forte. E eu disse, eu estou-me a perceber que eu a andar, eu própria bloqueio a bacia com o medo que me dou a ela. Não, não é bem isso. Tu podes ter mesmo a bacia bloqueada. Então ela deu-me uns exercícios para desbloquear a bacia e a verdade é que eu ontem só dizia ao André: Eu estou bem, eu não tenho dores, porque nós temos muita facilidade em queixar-nos quando estamos mal. E eu gosto mesmo de agradecer quando estou bem. Então, estive bem ontem, estive bem hoje, já fiz um treino do caixão à cova, mas está tudo bem. Mas o meu corpo proibiu-me, mas a minha mente e o meu coração também me estavam a proibir de estar com outras pessoas porque eu não sabia quem era. Como é que eu vou a um jantar sem saber quem sou?
É muito difícil. E há muita gente que está a ter diagnósticos de, isso é uma depressão. Porque como isto surge mais na meia-idade, normalmente os rótulos são é depressão, é perimenopausa, é um luto mal feito, é não sei o quê, pega a medicação, pede a medicação, pega... E está tudo bem. As coisas têm vários nomes. Claro que eu passei pelo menos por uma fase mais depressiva. Nós estarmos mais depressivos não é nós estarmos deprimidos e muito menos com depressão. E se nós conseguirmos, porque há casos em que não dá porque tem a ver com toda uma conjuntura, não é? Se eu estiver mal no meu trabalho, se eu estiver mal na partilha do meu filho com o meu ex-marido, e se eu estiver mal, com esta temática que eu estou a trazer aqui agora, que é quem é que eu sou, o que eu fui até aqui não me serve mais, quem é que eu vou ser, então é normal que seja necessário, porque quimicamente o nosso cérebro, o funcionamento e a forma como segregamos as hormonas altera. Então é normal que aí possamos precisar de uma ajuda, nada contra. Mas vamos ter só e para quem é mais novo e que está a ouvir isto também, tenham em linha de conta que quando chegar este momento, vocês vão sentir isto. E é ok, e faz parte. Porque se nós não sentíssemos isto, que estímulo é que nós tínhamos para dissolver numa percentagem maravilhosa, garanto, a máscara do ego? Não tínhamos, não tínhamos. Íamos continuar com ela. Portanto, isto é necessário, mas é bem doloroso. E portanto, eu fisicamente não podia ir a esse jantar porque eu não conseguia estar sentada, mas eu sabia que emocionalmente e intelectualmente eu não conseguia falar nesse jantar. Tampouco. E depois eu precisar que não me perguntem, então, como é que estás? Porque eu não quero dizer, na rua, quando nós encontramos alguém, a pessoa diz logo, então, está tudo bem. Esta frase vai ser banida. Nunca está tudo bem. Ou seja, eu ou digo que sim e estou a mentir. Nós, quando dizemos que sim ou está tudo bem, estamos a mentir. Ou então nós dizemos que não e depois temos que contar. E nós nem sempre temos intimidade com a pessoa ou nem sempre queremos contar. Eu acho que devemos estar muito atentos a fazer convites às pessoas e estarmos dispostos a receber o não, ponto número um. Parece que quando fazemos convites às vezes são intimações. E termos a hombridade de não perguntar o porquê. Eu hoje em dia já digo, para mim não vai dar, obrigada. Olha, não vou poder, não contes comigo. Estou a adotar estratégias. Porquê? Porque às vezes eu estou tão exausta mentalmente a lidar com esta noite escura da alma. Quem é que eu sou? Consigo ir? Fisicamente consigo, intelectualmente não, coisa, não sei o quê, pá, pá, pá. Essas partes de mim andam aqui todas aos saltos. Pois há momentos em que elas se encontram todas. Olha, ok, tens algum convite para hoje? Podes ir hoje. Hoje podes ir, aproveita. E eu de estar cansada, às vezes quando acordava com energia, fazia logo as tarefas todas. Burra, né? Ficava cansada. Fazia logo o jantar, fazia logo não sei o quê, porque havia momentos em que eu estava tão drenada que, que efetivamente eu nem conseguia dizer ao André, por favor, vai buscar um frango. Mas porque era o tal esforço intelectual sequer de proferir esta frase. E, claro que podemos dizer, esse cansaço é da tiroide, é típico da tiroide, ui, a tiroide realmente. Podemos dizer isso. Ou então podemos dizer, dentro da medicina tradicional chinesa, isso realmente é falta de energia vital, porque o baço e o fígado e não sei o quê. Podemos dizer. O que compreendi foi que realmente uma boa parte do meu ego deixou-me. Ahm, eu não conheço assim tão bem a minha essência conscientemente aqui nesta vida e eu estranhei. O que eu reparei foi que eu comecei a conectar-me cada vez mais com as plantas, mas cada vez mais é cada vez mais com branco. São as minhas paranoias: plantas, branco, música, cozinhar, estar ali à volta dos vegetais e não sei o que ali com mais tempo, mas eram coisas que eu gostava, mas isso potenciou-se imenso. Por outro lado, criou-se um asco a determinadas conversas, um asco a determinadas tarefas, e o asco também não é bom, porque tudo deve pertencer, então eu agora estou a equilibrar isto. Mas para mim, esse cansaço é da morte do meu ego. Quer dizer, à medida que nós vamos vivendo, é suposto que ele vá morrendo um pouquinho mais. Então eu sinto que o meu ego realmente está a morrer. Ainda sou arrogante às vezes, ainda sou maliciosa às vezes, ainda tenho medo às vezes,
ainda tanta coisa, não é? Ainda tanta coisa. Ainda me defendo às vezes, ainda ataco às vezes, ainda critico às vezes, ainda julgo às vezes, tanta coisa. A palavra de ordem aqui é compaixão, porque se eu não tenho pelo outro, não tenho por mim. E eu acho que esse cansaço vem dessa morte, porque o luto cansa, o luto dá exaustão física, mesmo. E, e há uma parte de mim que está a morrer. E há um parto. Eu nunca pari, mas acho que também cansa. Está a acontecer uma morte e um parto ao mesmo tempo. Por outro lado, a saída é mesmo a compaixão, e eu tenho visto, uau, tenho-me visto em toda a gente. Tanto que no outro dia, quando voltei do treino, encontrei um espelho gigante no lixo e trouxe-o para casa. Agora está ali no jardim, depois vou pôr nas stories. E naquele dia também já tinha sido um dia em que eu tinha, lá está, mandado vir com alguém no estacionamento e minutos depois fui obrigada a estacionar de forma torta, tal como o outro tinha estacionado e que eu não compreendi. Tinha julgado alguém que fez ou disse qualquer coisa quando, passado uns momentos, eu também fui obrigada a fazer e a dizer. Portanto, está tudo por segundos, ou por minutos, ou por horas, ou por dias, ou por semanas, ou por meses, ou por anos, mas nós vamos passar por lá. Se nós não conseguirmos ter a compaixão, empatia, compaixão pelo outro, não sei que nada sei, não preciso compreender totalmente se esta pessoa está num mau momento emocional ou o que é que aconteceu, porque a vida vai-me pôr no lugar dela se eu precisar de ver para não julgar. Então, deixa-me ver se eu consigo já, orientar isto através da compaixão e dizer compaixão por mim, que sou uma nava e sei que nada sei, e compaixão pelo outro, porque não existe gente tola, existe gente magoada, existe gente em sofrimento. Hum, e é isto, e é isto, e houve um dia, há muito pouco tempo, antes de eu ter esta clareza de que este cansaço era de uma morte, é de um luto, de que realmente eu estou no meio da ponte, de que quem eu fui não vou ser mais, de que aquilo que eu era já não me serve. Antes de eu ter essa consciência total em todos os meus corpos, porque eu já a tinha em vários, eu estava no sofá e estava cansada, estava drenada, estava triste, foi um dia que eu não consegui mexer, não consegui fazer nada. E eu disse ao André, opá, eu peço desculpa, que é uma forma de dizer, não é? Porque eu agora sou esta pessoa que eu não me entusiasmo por nada. Não há nada que me entusiasme. Não há nada que me anime. Eu não gosto de nada. Eu não quero nada. Eu não desejo nada. E eu aqui já devia ter tido uma pista. Porque os desejos e os quereres são do ego. A nossa essência, ela sabe que não precisa de nada. Que sabe que o contentamento é interno, que sabe que é no simples que ela vai estar bem, mas a naba da minha ainda não sabe que é no simples que vai estar bem, então estranhou não querer nada, não desejar nada, não ter um plano megalómano para a época do regresso às aulas. E eu disse: Eu sei que tenho sido aborrecida, eu não vou contigo a lado nenhum, eu estou assim, eu tenho dias que estou deitada, mesmo sem energia, até. Atenção, eu acho que já contei isto. Abrir os olhos custava-me estupidamente. Juro, abrir os olhos. Assustador. E eu disse, ah pá, desculpa, e eu acho que estou assim desde a morte da minha avó, foi nesse dia que eu disse isso, e até chorei um pouquinho e tal. E passados uns dias, eu penso assim, claro, o desânimo aparece sempre nesta passagem da tocha do pega lá a máscara do ego. E agora ficas nu em praça pública e há esse desânimo porque ainda não foi descoberto o ânimo essencial, natural, evolutivo da essência, que é por coisas muito mais simples. Então, sim, eu gosto de coisas. Sim, eu gosto de me alimentar bem. Também aí houve uma alteração, não é? Estou sem glúten, sem lactose, sem hidratos, sem. Menos é mais. E senti mais coerência. Eu gosto de branco, eu gosto de plantas, eu gosto de música, eu gosto de meditar. E o próximo episódio vai ser sobre meditação. A meditação é mesmo a ferramenta divina que o humano tem.
E portanto, eu aqui, das minhas notas, que eram muito poucas e que até foram sendo tomadas ao longo do episódio, eram 5 palavras. Acho que já tenho tudo. Isto é uma viagem profunda. Give me a break, porque eu estou nisso, eu estou nessa. Estou nesse momento, estou nessa passagem. Hoje, por exemplo, estou muito bem, mas tenho dias em que estou mesmo muito aflita, em que eu nem sequer consigo falar, porque estão a acontecer processos emocionalmente, fisicamente, a de vários níveis, que eu nem sei quais são. Então é fortíssimo. Santa paciência a vossa. Agora vou acabar sempre assim o podcast. Então, muito grata e santa paciência.